Olá, meu nome é Carla Coelho, eu sou jornalista e estou aqui como apresentadora desse projeto Parintins, a Ilha Mágica. Esse projeto é uma realização da Prefeitura Municipal de Petrópolis, do Instituto Municipal de Cultura e Esportes, através da Lei Aldir Blanc, por meio da Secretaria Especial da Cultura, do Ministério do Turismo, do Governo Federal do Brasil. Esse projeto é uma pequena amostra que vai levar para você que está assistindo a gente uma entrevista para a gente entender um pouquinho desse projeto, uma contação de história para que os pequenos conheçam o Boi Bumbá e sete intervenções cênicas em que a gente vai explicar os personagens, mostrar imagens lá de Parintins e também as intervenções cênicas daqui de Petrópolis. Esse projeto possui a curadoria da Priscila Castro. A Priscila, que é bailarina desde os 3 anos, iniciou a carreira aos 13, quando adquiriu o registro profissional de artista bailarina e também começou a ministrar aulas. Ela é formada em Educação Física e Dança, tem diversas especializações, dentre elas instrutora de balé, danças folclóricas e forró. Esse projeto é uma realização, é uma produção da Comunicação Livre, da X da Questão Produções e do Hip Boi. E aí, Priscila, tudo bem? Tudo bem. Vamos começar pelo básico. 3 anos de idade, você escolheu começar a fazer balé ou a família achava que a atividade física e dança era interessante? Ah, provavelmente foram eles, que eu não me lembro de nada de quando eu tinha 3 anos. Você se lembra enquanto Priscila já dançando? Ah, eu sempre fiz várias atividades desde pequena. Meu pai sempre gostou muito e ele inventava as modas e eu meio que embarcava na dele. E eu me lembro assim, desde pequena eu sempre fiz balé, jazz, sapateado, ginástica, fazia ginástica olímpica, ginástica artística com fita, com bola. E mais ou menos na minha adolescência, eu tive a oportunidade de participar de uma companhia de dança. Na época eu entrei como estagiária, porque eu era muito nova ainda, devia, sei lá, entre 11 e 13 anos. E foi uma oportunidade muito bacana, porque a gente fazia aula de tudo que você possa imaginar. Além de nós termos a oportunidade de fazermos aula com professores de fora, nós realmente tínhamos uma diversidade muito grande de modalidades de dança. Então a gente mantinha aulas de balé, jazz contemporâneo, dança espanhola, dança do ventre, dança flamenca, dança de salão. Fazíamos capoeira, taekwondo, umas atividades assim, realmente para trabalhar o corpo e para diversificar, né? E eu me lembro que foi algo realmente muito ímpar, porque eu muito nova tendo a oportunidade de ter acesso assim uma gama muito grande, uma diversidade muito grande de modalidades de dança, né? E o que aconteceu? Quando é que foi que você se tornou a Priscila Castro do Hip Boi? Ah, foi bem depois, eu devia ter uns 18 talvez, porque eu me lembro que eu comecei a dar aula já muito nova por conta de uma professora que ficou grávida e eles precisavam de alguém que substituísse temporariamente. E na época as meninas que seriam as mais indicadas estavam envolvidas com faculdade, com outros compromissos e não tinham disponibilidade. E aí eu fui assim a última opção do tipo, a Pri é muito novinha, mas eu acho que se a gente ajudar ela dá conta. E aí foi aonde eu fiz a prova para ver se eu ia estar habilitada, se eu ia conseguir adquirir o registro profissional, porque assim, era o mínimo do mínimo que eu precisaria para estar estagiando com a supervisão de alguém. E aí eu passei na prova, adquiri o registro profissional. E aí comecei a trabalhar com hip hop, porque a professora que tinha saído dava aula de hip hop, eu era aluna dela. E aí durante um período eu assumi essa turma, até que ela resolveu não voltar. E aí eu fiquei. E aí a questão do Hip Boi... Ah, então, por que eu lembro que foi depois? Quando eu fiz 15 anos, eu me lembro que eu ganhei uma festinha de aniversário dos meus alunos. Então, por isso que marcou pra mim, eu falei, eu comecei muito nova realmente, porque com 15 eu já ganhei uma festa dos alunos. Quando as meninas estão ganhando como se eu fosse adulta, salto, né? Já dava aula. A diferença era pouca minha pra eles, era muito bacana. Inclusive, a turma de hip hop eu dava aula, era uma turma mista. Então, eu dava aula pra criança, pra adolescente e pra adulto. Eu tinha alunos mais velhos do que eu, era muito bacana.
bacana. E aí o Hip Boy veio na época que a gente montava espetáculo. Então, se eu não me engano, em 98, meu pai descobriu que existia o Festival de Parintins, que até então a gente não sabia. Salvo engano, foi mais ou menos na época que lançou o Vermelho, com a Fafá de Belém, o Davi Assayag, que estourou Parintins para o mundo inteiro. Até eu sei cantar essa música porque minha mãe adorava. Ah, e essa música virou não só hino do festival, mas principalmente o hino do Garantido. E a gente ficou ali mais ou menos 1 ano e pouco, mais o meu pai, que ele conseguiu uma fita de VHS. Na época a gente não tinha a facilidade que tem hoje, né? Não tinha internet e tal. E aí ele, acho que comprou uma fita de VHS do festival e começou a falar, pô, a gente podia fazer, né, uma coreografia sobre Garantido e Caprichoso e tal, porque todo final de ano a gente fazia um espetáculo. Só que qual era o contexto? Havia um tema e dentro daquele tema do espetáculo, cada professor tinha que fazer o seu trabalho coreográfico para participar no final do ano. Legal. Só que isso demandava todo um trabalho anterior, que a gente ficava de pesquisa o segundo semestre inteiro trabalhando em cima da pesquisa, de música, de movimentação corporal, de figurino. E nesse caso, como a gente ia falar de Parintins, havia toda a movimentação corporal característica específica, né, de Parintins. E aí o contexto da música, que era um tipo de música diferente. E a gente ficou meses trabalhando em cima disso para poder manter a maior fidelidade possível ao que a gente estava se propondo a reproduzir. Então, ao longo desses meses em que nós ensaiávamos e montávamos as coreografias e tal, a aula que era de hip hop, eu comecei a usar o tempo da aula para montar esse trabalho sobre Parintins. E aí foi onde veio a coisa do hip boy. Por quê? Porque a gente não estava fazendo nem o hip hop e nem o boi bumbá, porque a gente não fazia a dança típica regional de Parintins, até porque não tinha nem como eu saber na época exatamente como era a dança de lá, porque eu ficava limitada ao vídeo que meu pai conseguiu do festival. Era uma evolução de arena. Eu não estava em Parintins, eu não estava acompanhando nenhuma movimentação que hoje eu sei o que acontece lá, mas na época eu estava limitada àquela fitazinha, o que eu via lá. E eu falei, pô, não posso ficar botando as pessoas para fazer marcação indígena o tempo todo. É lógico que vai ter, porque é a referência, a origem ali da dança. Mas a gente tem que poder colocar outras coisas. E aí, essas outras coisas entravam o quê? A minha experiência anterior de trabalhar com hip hop, com dança do ventre, com o jazz. Então, querendo ou não ia ser a dança tipicamente regional. Ia ter, assim, né, uns detalhezinhos de outras modalidades. E foi onde a gente teve a ideia de usar o nome Hip Boy, porque seria a mistura do hip hop, que era a aula que eu dava, com o boi bumbá de Parintins. Deixando também a gente mais confortável por fato de que a gente estava, de certa forma, criando em cima daquilo, que não era exatamente a dança típica regional de Parintins. E aí foi onde a gente começou, né, a usar esse nome e começou a surgir essa coisa do hip boy, que no primeiro momento veio só como nome da aula, só para a gente poder identificar o que era aquilo que a gente estava fazendo, né? Mas passou de nome para aula para uma história de um grupo que hoje tem mais de 20 anos, é extremamente premiado, respeitado não só na cidade de Petrópolis, como no estado do Rio de Janeiro, e também lá em Parintins, é isso? Verdade. Logo no início, no primeiro ano, como a gente só fez uma coreografia representando o Garantido e o Caprichoso e mencionando o festival, ainda não havia tanto essa preocupação. Só que realmente a coisa ganhou uma proporção maior. E aí começou a ser uma preocupação, além da questão de que a gente sabia que não estava fazendo a dança típica regional de Parintins, sim, o fato de tipo, poxa, como será que eles vão ver isso? E aí a gente tentou contato, na época por fax e tal, porque era complicado. E eu lembro que o governo do estado do Amazonas respondeu um fax nosso, assim, bem básico, dizendo que eles se sentiam honrados com a divulgação e tudo mais, e que para eles era um prazer que a gente divulgasse, que a gente falasse da cultura, e assim, se colocando à disposição. O que vocês precisarem da gente, a gente está aqui à disposição, vocês podem entrar em contato com a gente, e sintam-se à vontade para, né, pesquisar e divulgar e dançar a nossa cultura, que para a gente é ótimo. E aí foi onde a gente
né? Tipo, beleza, estamos oficialmente autorizados, então podemos brincar e dançar e divulgar a cultura, que tá tudo certo. E aí foi onde aos pouquinhos o trabalho foi crescendo um pouco mais. Quando você diz que o trabalho foi crescendo um pouco mais, a gente está falando de mais de 20 anos de experiência, diversos prêmios em várias categorias, participação em eventos e até mesmo uma participação lá no festival, não é isso? Então, a gente começou, logo no início, bem no início mesmo, existia, era mais habitual festival de dança nas cidades. Não que hoje não exista, não é isso, não estou comparando o que era com o que é. Eu digo que na época, talvez por até estar um pouco mais no início, estava muito fomentado essa coisa dos festivais nas cidades. E acontecia o tempo todo em cidades vizinhas, cidades próximas. A gente começou, até para querer avaliar mesmo o que a gente estava fazendo, a gente começou a levar esse trabalho do Hip Boy para os festivais de dança. E a gente realmente premiou muitos trabalhos na época. Em vários festivais. Então, no início, eu acho que os prêmios vieram mais nesse sentido dos concursos de dança que a gente participava e vinha a premiação do trabalho coreográfico. Certo. E nos últimos anos, mais recentemente, aí já foi mais na proposta da disseminação cultural, do trabalho de pesquisa e divulgação do Festival de Parintins, esse engajamento de você estar trazendo uma cultura do norte para o sudeste. Então, os prêmios mais recentes que a gente recebeu, o Prêmio Festa, que foi como melhor trabalho cultural e de dança de Petrópolis, que até a gente ganhou 5 anos consecutivos e depois ganhamos um prêmio especial de concurso para não participar mais. Ganhamos como produção cultural do Prêmio Mais Guerra Peixe de Cultura. Ganhamos o prêmio que era o Oscar Carnaval das Culturas, que foi do estado do Rio de Janeiro, que era o reconhecimento por trabalhos que faziam esse resgate e mantinham culturas relevantes, vivas nas suas regiões. Legal. Então, os últimos prêmios, né, foram mais assim, nessa coisa da produção cultural e do reconhecimento mesmo desse trabalho que foi feito. Mas você me perguntou alguma coisa que eu não respondi. Respondeu tanta coisa. De Parintins, da participação de Parintins, lembrei. É porque assim, isso não é verdade, entendeu? Se eu disser que nós participamos de Parintins, eu vou estar mentindo aqui, eu não posso. Você, na verdade, foi para participar, mas como visitante. Eu fui fazer um intercâmbio. O que aconteceu? Intercâmbio. A primeira vez que eu fui a Parintins foi em 2005. Olha só, eu fiquei de 99 até 2005 trabalhando por fita e como dava, entendeu? Inclusive, olha que bacana, eu acho legal falar. Na época, qual era a nossa fonte de informação? Encarte de CD. Encarte de CD. Por quê? O encarte, Parintins, como todo artístico, cara, o encarte era um glossário, entendeu? Porque as toadas por si só, elas já são muito ricas em conteúdos históricos, culturais. Então, só pela letra das toadas, você já trabalha assim, tranquilamente. Tanto que a gente ficou esses anos todos, até 2005, falando Parintins, a Ilha Encantada, Boi Bumbá Garantido e Caprichoso, Amazônia Solo Sagrado, Índios do Brasil. Por quê? Porque é tão rico, você fala do Garantido, do Caprichoso, do Boi Bumbá, do Índio, da Amazônia, da valorização da cultura indígena. Então, assim, você tem uma gama muito grande de assuntos para trabalhar. E aí, em 2005, a gente foi pela primeira vez por conta própria. Cara, eu falo, ninguém acredita. Ir para Parintins é mais caro que para Disney. Simples assim. Por quê? É um senhor investimento profissional. Pela localização, não só por ser na região norte, mas porque Parintins é uma ilha no meio do Rio Amazonas, você só vai de barco ou de avião, parará. Então isso tudo, né, vai encarecendo a viagem. Então a gente foi pela primeira vez em 2005, que fui eu, meu pai e meu ex-marido, na época era até namorado, eu acho. E a gente chegou na sexta-feira, na primeira noite. Uma coisa linda. Eu fico arrepiada, emocionada de lembrar. Agora eu posso chorar, porque assim, foi o que eu senti lá no dia. Por quê? A gente chegou quase na hora da festa. Ia começar a primeira noite do festival. Tipo assim, a gente chegou, corre, troca de roupa, tá na hora de ir pra arena. E aí a gente se vestiu. Cara, quando você entra,
Porque você olha aquilo, você fala, cara, eu tô no meio do mato. Tipo assim, é sério que eu tô vendo isso? É uma arena do tamanho do Maracanã. E você olha e você fala, gente, é arte. E aí, a gente que trabalha com arte, você fala, cara, como que eles fizeram isso aqui, no meio do mato? Porque vai tudo de balsa. Tipo assim, tu não tá entendendo. Não é assim, eu vou ali comprar um fósforo que faltou. Cara, vem tudo, não sei quantos dias de balsa para chegar. E, enfim, você fala, existe cara... um planejamento, uma logística. É surreal. Um processo de estratégia de trabalho deles que é muito mais complexo que pra gente que é tá encantador, aqui é encantador. E eles são artistas, assim, de você tirar o chapéu. Porque, né... Quem tem a alma, o espírito de artista, consegue, né, se identifica um pouco mais fácil com isso. E a gente fazia um trabalho aqui, grão de areia, entendeu? Perto do que eles fazem lá, não tem nem comparação. É realmente algo que você não acredita. E aí você tem a real noção do trabalho que dá aquilo, de quantos meses de dedicação, a quantidade de pessoas envolvidas. E Parintins tem um diferencial... que é como se fosse uma ópera ao ar livre. Então, é música, é dança, é alegoria, é figurino. E tipo assim, só você estando lá para você ver. Porque você olha para cá, tem algo acontecendo na arena. E aí, o boi aparece lá no meio da galera. E aí, o pajé vem voando. Salvo engano, foi no primeiro ano que eu fui, que o boi chegou de balão. Simplesmente você escutava aquele alvoroço, aquela gritaria na arena, e você fala, cara, o que está acontecendo? Por que tá todo mundo gritando? Aí quando você olha para cima, ele tá vindo de balão, como se fosse tipo, entendeu? Tô chegando muito normal. De carro. Eu falei, cara, tem noção da produção para fazer isso? Que alguma coisa começa a aparecer. Alguma coisa, olha só, é um gol, terra certa, criada a farinha vermelho de festa, sensacional, o balão de São João, trazendo o boi garantido e marcha. E aí, eu fiquei assim, encantada, mas a primeira vez foi muito corrida, eu fui assim realmente como visitante. Tipo, eu cheguei a assistir o que estava ali na arena e muito mal deu para conhecer a ilha, para aproveitar as coisas e tal. Eu falei, cara, eu tenho que voltar. Tem que voltar. E aí, como é que volta? Não sei o que lá. Aí fui atrás do fax, o tal fax lá do governo do estado do Amazonas. Eu falei, cara, Secretaria de Cultura. Gente, me ajuda, vamos se comunicar, vamos se articular, porque, tipo assim, eu quero pesquisar e trazer isso pra cá, mas, tipo, entendeu? Fica difícil, eu tô aqui em Petrópolis, na região serrana, vocês estão lá do outro lado, entendeu? Aí, ficamos 2 anos trabalhando nisso. Na época, foi até o Marcos Santiago, estava como secretário de Cultura, tipo, fez do que podia e o que não podia para poder intermediar isso aí. E aí fui eu, de novo, para Parintins. Na época, fui eu com meu ex-marido. Cara, chegamos lá, foi muito engraçado. Secretaria, não me lembro se foi Secretaria de Cultura, chegamos assim numa secretaria lá de Parintins. Ninguém sabia da nossa existência. Sabe-se Deus onde foram parar os fax, as comunicações que aconteceram de que nós íamos, porque aí nós tivemos uma ajuda daqui, para fazer a viagem. Para quando chegasse lá, ter um suporte, né? Um lugar para ficar, sim. E de repente para poder assistir o festival. Cara, tu não tá entendendo. A gente não tinha onde dormir, que ninguém sabia que a gente estava lá. E aí eu falei, cara, agora ferrou, porque agora a gente já tá aqui. Vamos que vamos. Isso. Melhor coisa que aconteceu. O povo de lá muito hospitaleiro. Logo alguém, não, porque eu saio da minha casa. Eu vou pra casa da minha mãe, você fica lá na minha casa, não sei o que lá. E tudo se resolveu. E aí foi maravilhoso. Por quê? Porque a gente foi obrigado, né, as circunstâncias meio que obrigaram que a gente tivesse que interagir com as pessoas. A gente me ajuda para onde eu vou, o que eu faço, quem eu procuro. E aí a gente foi na sede dos bois, conheceu os currais, fizemos imagens dos bastidores. E aí o pessoal do Garantido,
fez questão, não, vocês vão pra gente com a arena. A gente dá um jeito, faz um crachá pra vocês, nem que seja pra vocês entrarem e ficar num cantinho e assistir. Isso lá na época, né, que ainda era um pouco mais brincadeira, um pouco mais descontraído. E aí, numa das noites, a gente conseguiu entrar na arena, tipo assim, vendo tudo lá de dentro, com a camisa oficial do boi, eles foram assim, sensacionais com a gente. E nos outros dias a gente conseguiu assistir das galeras, aí alguém da secretaria, foi o Mário, se eu não me engano, o Mário Pinheiro, que deu pra gente um ingresso de uma área neutra, que você podia, entendeu, assistir um pouquinho de cada boi. E aí a gente se virou e foi maravilhoso, porque a gente ficou dias lá acompanhando todos os preparativos e tudo mais. E sentindo de perto o que de verdade é o festival. Então, na prática, na segunda vez que você esteve em Parintins, você viveu o projeto de dentro para fora, não é isso? Verdade, foram duas experiências totalmente diferentes. Da primeira vez, eu fui mesmo como turista. Foi o impacto, a surpresa, e eu cheguei lá e assisti as 3 noites do festival e vim embora. Da segunda vez, não, eu pude ver, né, um pouco dos bastidores, e aí ter a oportunidade também de você chegar uns dias antes e passear pela ilha, participar da brincadeira do boi de rua, ver durante o dia os operários levando as alegorias, porque elas são levadas em blocos, né, e são montadas como se fosse um Lego, um quebra-cabeça. E aí você vê o pessoal levando, e é muito engraçado porque elas são enormes e às vezes elas não passam na rua, e, enfim, é realmente uma experiência à parte, né? Se eu tivesse que sugerir, eu falaria, vai 2 vezes. Vai a primeira só para você se surpreender e vai de novo para poder acompanhar os preparativos da festa. Como é que foi viver esse intercâmbio cultural entre o que você fazia aqui e a sua experiência lá em Parintins, de dentro para fora? Esse intercâmbio foi algo muito mágico que aconteceu, que na verdade, curioso dizer, não foi nem por intermédio do governo do estado do Amazonas e nem por intermédio de nenhum dos dois. O meu intercâmbio em Parintins foi através do Davi Assayag. Assim, ainda bem que tem foto, que se falar ninguém acredita. Mas o que acontece? Eu conheci Davi num evento do Silvan Galvão no Rio. O Silvan, durante muitos anos, participou do Garantido e trabalha com música, tem uma banda de carimbó e tal, e também trabalha com boi, no Rio de Janeiro. E ele foi fazer um evento e o povo que gosta do boi, igual a gente costuma brincar, a gente se comunica, entendeu? E a gente se avisa, porque, tipo, Parintins é muito longe, é outro mundo pra gente aqui que tá no Rio de Janeiro, em Petrópolis. Então, tudo que acontece na região do Rio, a gente se comunica e tenta se reunir. E aí, nesse evento do Silvan Galvão, ele soube que eu tinha companhia de dança e convidou a gente para fazer uma participação do show dele. E nesse show, ele cantava com o Davi Assayag. Ele é amigo do Davi, tinha trazido o Davi como convidado, e a gente teve a oportunidade de se conhecer. Na época eu conheci o Davi, o Marcos, o irmão dele, e dali surgiu esse intercâmbio da gente se comunicar. No ano seguinte, o Davi quis intermediar isso para que eu fosse a Parintins através do boi. E a gente não conseguiu. E aí eu fiquei meio frustrada, que eu achava que eu ia e não consegui mais e tal. E aí no ano seguinte a gente conseguiu, ele possibilitou, né, que eu fosse para poder acompanhar os bastidores. E aí assim, fiquei igual o pinto no lixo, né? Porque aí você entra nos camarins, você entra nos bastidores do bumbódromo. E então a gente costuma brincar que ele apadrinhou, né? Como se ele fosse um padrinho do Hip Boi, porque realmente foi ele, não foi nenhum dos bois. Foi ele que intermediou esse contato e ele que proporcionou que eu voltasse lá depois de tantos anos, porque eu fui 2005 e 2007 e depois não voltei mais. E aí eu voltei, salvo engano, 2018, nesse intercâmbio, né, por intermédio dele. E aí fui de novo em 2019, porque ano passado, 2020, não teve. Então a minha última ida a Parintins foi em 2019, que foi o último ano que teve do festival. E aí eu reboquei o meu pai e a minha cunhada. Armei todo um esquema, porque assim, todos os que dançam comigo são loucos, alucinados para irem a Parintins, mas financeiramente acaba ficando inviável. Complexo. E aí, como eu fui em 2018 e consegui renovar esses contatos e conhecer várias pessoas, tornou-se possível que eu levasse outras pessoas comigo um pouco mais em conta. E aí, quando eu voltei em 2019, eu fui antes, que aí eu encontrei com o Davi, com a família dele, a gente foi para a ilha, e o meu pai e a minha cunhada foram depois. Nossa, se você perguntar a eles, eles querem ir todo ano agora, porque é engraçado, né?
você trabalhar anos com uma cultura que você acha que você conhece tudo. E aí, tipo assim, você vai pra lá sabendo o que vai acontecer. Ah, vai entrar o item, vai entrar o boi. Sente. Mas, cara, eles são assim, de tirar o chapéu. E aí, eles ficaram encantados e foi até uma alegria pra mim também, né, de poder... Vem, gente. Vem pra ver isso aqui, pelo amor de Deus. Porque o povo acha que eu sou louca. Fica assim, não, porque a menina do boi, vocês falam do boi. Gente, assim, só quem tá lá que entende. Que entende essa emoção, uma emoção que pulsa muito em todos nós, que somos brasileiros e que em algum lugar de nós tem essa ancestralidade dos nossos povos originários. Mas aí, toda essa história linda que a gente está contando nesse bate-papo, nesse momento de fala, para a gente dividir toda essa experiência, chega a um momento culminante, que é assim, você entrou com um projeto para um edital de concorrência da Lei Aldir Blanc, para mais uma vez tentar mostrar para o máximo de pessoas possível a importância da valorização do projeto e do trabalho de Parintins. E assim, por que isso? Ó, a resposta de que não faço a menor ideia. Todo mundo pergunta a mesma coisa. Ah, mas vocês têm parente lá? Não. Ah, mas a sua família é de lá? Não. Mas o teu pai... Não, nada. Não tem nada. Entendeu? Meu pai é petropolitano, eu sou petropolitana, não temos descendência indígena, não. Que eu saiba, né? Talvez tenha de espírito de alma, mas assim, comprovadamente da árvore lá genealógica não tem nada. E aí... Foi simples assim, meu pai descobriu o festival, se encantou pelas músicas, pediu para eu fazer o trabalho coreográfico. Do trabalho coreográfico a gente deu um nome, do nome criou a marca, da marca foi... Uma coisa foi levando a outra e ganhou essa proporção. Chegamos aqui ao Parintins, a Ilha Mágica. O que acontece? Em outras palavras, eu acho que é mais pela realização pessoal mesmo, de a gente sentir que é bacana o que a gente faz. Bem simples e bem básico aqui. Sempre fui uma pessoa, como eu te disse, os nossos trabalhos sempre davam ênfase a coisas alegres. Então a gente sempre teve essa pegada da alegria, do alto astral, de coisas divertidas. Então Parintins veio, né, em encontro a isso. E aí essa coisa da gente entender que o que a gente faz, querendo ou não, tá fazendo um resgate cultural, tá valorizando a cultura brasileira, tá divulgando uma festa que aqui na região sudeste ainda não é tão conhecida. Lá para o norte, realmente é renomado, o Festival de Parintins é reconhecido como patrimônio cultural. Enfim, a gente sabe toda a relevância da festa, mas aqui para a região sudeste, ela não chega com tanta força. E de todas as vezes que a gente vai fazer evento em qualquer lugar, cara, se eu te falar assim, 90% das pessoas nunca ouviram falar do Festival de Parintins. Aqui em Sudeste, a realidade é essa. Ou já ouviram falar, mas assim, qual a referência? Ah, tá, a música Vermelho, do Fafá de Belém. Ah, tá, o Grupo Carrapicho, ouvi. Entende? Então, realmente, a gente tem essa limitação e esse projeto... Na verdade, até nos surpreendeu, porque até uns anos atrás, a gente ainda tentava muito. Ah, vamos tentar projeto, vamos tentar Lei Rouanet, vamos tentar parceria, vamos tentar não sei o quê. Aí chega uma hora que tu fala, cara, na moral, eu gosto porque eu gosto, entendeu? Tipo assim, já falaram que eu posso brincar, que eu posso divulgar, e é isso, entendeu? Eu vou fazer porque eu gosto das músicas, porque eu acho bonito, que a cultura é linda mesmo, e eu me sinto parte dela, porque faz parte do Brasil, então sou brasileira, então é minha também, de tabela eu me sinto, entendeu? Participante do negócio, e ficou uma coisa assim, bem entre a gente. É claro que a gente tenta manter contato com o pessoal de lá, existe toda essa articulação, essa comunicação de quem gosta dos bois, de quem acompanha, o pessoal do Rio. Fizemos o evento em comemoração aos 20 anos do Hip Boi. Eu fiz questão de trazer o Silvio Galvão. Poxa, foi a pessoa que, né, afinal de contas, me apresentou pro Davi. Então a gente trouxe ele com a banda para tocar ao vivo no nosso evento. Então, assim, né, existe todo esse carinho. Carinhos e respeito. Mas é aquilo mesmo, tipo, no fim das contas, é mais pelo prazer e pela realização pessoal de fazer uma coisa que a gente gosta do que qualquer outra coisa. Certo. E essa realização pessoal criou um produto que foi aprovado pela Lei Aldir Blanc do município de Petrópolis e a gente vai falar um pouquinho sobre Parintins. É isso? É isso. E agora vamos lá. Questões extremamente objetivas. O que é Parintins?
Parintins é uma ilha situada no meio do Rio Amazonas. Fica a 420 quilômetros de Manaus. Você pode ir de barco ou de avião. E pode-se... Parintins tem aeroporto. Tem aeroporto. Chiqueira. Menina, você não está entendendo. Parintins foi o primeiro lugar do mundo onde a Coca-Cola fabricou a latinha em outra cor. Fabricou a latinha em azul. Para poder respeitar essa... Porque a rivalidade... A rivalidade e o respeito, que são duas coisas opostas, mas muito presentes no festival, entre o Garantido e o Caprichoso, tem umas coisas bem curiosas, de que os jurados não podem usar caneta nem azul nem vermelha, para que eles sejam neutros no momento de avaliar, e os patrocinadores têm que estar de acordo, eles entram apoiando, estando cientes de que eles têm que fabricar o seu produto na cor de ambos os bois. E no caso da Coca-Cola, a cor oficial dela é vermelha. Então ela teve que fabricar latinha azul para poder entrar como patrocinadora do festival. E tem outras curiosidades assim interessantes, mas essa hoje talvez nem tanto, porque nos últimos anos a Coca-Cola fez várias latinhas promocionais, e aí talvez nesse contexto não seja tão relevante. Mas se você pensar que lá em 1900 e bolinha ela fazia latinha azul, você fala, cara... É muito legal. Entendeu? E aí, o festival em si surgiu quando? Oficialmente, o festival comemorou o centenário do Boi Bumbá e 50 anos do Bumbódromo. Datado de 1913, o surgimento do Boi Bumbá. Ele vem sendo contado ao longo dos anos, primeiro como brincadeira de rua. Eles fazem até hoje o boi de rua, visitando as casas, aonde tem fogueira, o boi vai lá, dança, evolui e interage com os brincantes. Isso acontece até hoje, mesmo com o festival acontecendo na arena. E é uma cultura e uma história tão rica, com tanta informação, que eu acho que a gente ficaria aqui um ano só falando sobre da cultura e das curiosidades, entendeu? Sim. Mas para quem está assistindo a gente agora entender, sabe que o boi bumbá tem a origem no Bumba Meu Boi, não é isso? Queria que você explicasse essa diferença pra gente entender direitinho o boi bumbá, que são os nossos boizinhos que estão aqui no nosso cenário. O boi bumbá, ele é característico do Amazonas, ele surgiu da fusão do Bumba Meu Boi do Maranhão com as origens indígenas e caboclas do Amazonas. Em Parintins, eles inseriram na história original e contextualizaram o boi, inserindo as histórias, os personagens e toda a temática indígena, valorizando a sua própria região. Então, realmente, o boi bumbá lá teve toda uma transformação, virando o que ele se tornou hoje. Porque realmente são, embora os nomes sejam parecidos e as pessoas confundam bastante, realmente o boi bumbá de Parintins não tem nada a ver com o Bumba Meu Boi. Tem uma coisa que depois a gente até vai falar sobre isso, o Bumba Meu Boi, que é do Maranhão, é o boi com as fitas coloridas, e que o dançante, o brincante, que é o ser humano que fica embaixo do boi de pano, ele aparece. Então ele meio que participa disso. Agora, no boi bumbá, quando a gente está falando de caprichoso e garantido, esse brincante chama tripa e ele não aparece. É para ele dar vida de verdade a esse boi? É porque ele brincante e ele tripa, não importa visualmente, o que importa é o boi? É verdade. É isso? O tripa nada mais é como a alma do boi. Porque, e impressionante, né? Eles são tão artistas no que eles fazem, e eu posso falar com propriedade do Caprichoso, porque foi o que eu acompanhei nos últimos anos, por intermédio do Davi, que ele ainda estava no Caprichoso na época. Eu conheci a família do Marquinhos e do Alexandre Azevedo, que o Marquinhos, quando eu fui, em 2005, ele já, com a família dele, construía o boi, e ele era o tripa do boi, ele movimentava o boi. E aí depois, com o passar dos anos, ele passou
para o filho dele, que foi o Alexandre, que assumiu como tripa do boi, fazendo a evolução do boi, mas toda a família continua envolvida na criação do boi. E assim, é impressionante, porque o boi, ele movimenta as orelhas, ele abre e fecha a boca, ele solta fumaça pelo focinho, ele mexe o rabo, ele... Tipo assim, eles realmente conseguiram dar vida ao boi de tal maneira que quando ele entra ali, como você disse, para que ele dê vida ao boi, é impressionante. Tem hora que você até esquece que é uma pessoa que está ali debaixo, entendeu? Porque fica tão bonito, é tão mágico que é muito bacana. Maravilha. Maravilha. Vai ter contação de história sobre isso, mas ela tem uma pegada mais infantil, então eu queria que rapidamente você contasse, afinal de contas, qual é a lenda do boi. A história do boi bumbá, que tem origem do Bumba Meu Boi, que é a história do pai Francisco, da mãe Catirina. Catirina fica grávida e tem um desejo de grávida de comer a língua do boi. E no contexto da história, pai Francisco mata o melhor boi da fazenda para atender o desejo dela. E na história original, eles chamam um padre para o padre ressuscitar o boi e tudo mais. Já tem dentro desse contexto a sinhazinha da fazenda, que é a filha do dono da fazenda. E lá em Parintins, dentro dessa brincadeira e dessa contação do Alto do Boi, eles inseriram personagens regionais e deram também uma nova versão para essa história, um pouco mais indígena, um pouco mais amazônica. Então eles substituíram, de certa forma, o personagem do padre pelo pajé. Eles inseriram a Cunhaporanga, que significa mulher bonita, representa a Índia mais bela da tribo. Inseriram a porta-estandarte, que é que traz, né, a bandeira, o símbolo do boi. E mantiveram os personagens originais. Pai Francisco, mãe Catirina, na contação do Alto do Boi, o boi de pano, a sinhazinha da fazenda, que são os personagens principais ali que encenam e narram essa história do boi na arena, né, ao longo dos três dias. Maravilha. Agora, para você, como é que o Festival de Parintins conseguiu se consolidar de tal forma que hoje é patrimônio? Parintins, na verdade, é considerada uma ópera ao ar livre. E, como eu comentei, o contexto do que acontece ali na arena, porque são 3 noites de festival e ao longo dessas 3 noites eles contam e apresentam os seus temas. Só que o que rola ali na arena? Você vê música, teatro, dança, alegoria, figuras típicas regionais, a apresentação dos itens que, né, eles vão contando essas histórias com as suas apresentações. Nós temos o próprio apresentador que faz a narrativa da temática da noite. Então realmente você imaginar como se fosse uma ópera ao ar livre. Você está numa arena onde um espetáculo, um teatro acontece para todos os lados, de todas as formas, e as alegorias elas são montadas na arena e elas ficam maiores do que a própria arena. Então é realmente algo fora do que a gente está habituado a ver. E aí, dentro daquilo que a gente também conversou sobre a riqueza das próprias músicas e de tudo o que eles trazem de conteúdo, de informação, de resgate cultural ao longo dessa narrativa, realmente não tem o que se questionar o merecimento e a relevância do reconhecimento, né, como patrimônio. Maravilha. Priscila, estamos chegando ao fim. O que as pessoas podem esperar aqui no nosso canal nos próximos dias que eles vão assistir na contação de história e nas intervenções cênicas? Nós vamos representar alguns dos itens do Festival de Parintins, de forma muito humilde, muito singela. Lógico que perto do que é o festival, não tem o que se comparar, mas dentro desse contexto de que a gente possa representar alguns personagens, que a gente possa brincar de boi, trazer nesse contexto a música, o figurino, o personagem, a história, a alegria, a narrativa. E eu acredito que a gente vai pelo menos atingir o objetivo de fazer com que as pessoas conheçam
o Garantido e o Caprichoso através do projeto, através das danças e através dessa representação simbólica. No caso aqui de Petrópolis, nós nos vestimos de personagens, de Parintins e dançando e brincando isso em casa. Em casa. Essa jornalista e apresentadora que vos fala escolheu um figurino preto e cinza para não mostrar nada a respeito da possibilidade da preferência por um boi ou por outro. Sapato preto, batom cinza, a coisa que foi séria na hora. Incorporou a brincadeira, de incorporar, não estar do lado de um e de outro. E agora a pergunta: o seu coração tem cor? É coração, é estrela, é vermelho, é azul? Conta pra gente. Cara, ninguém acredita quando eu falo isso. Eu sou garanchosa de verdade, cara. Garanchosa, você tá querendo dizer que se a gente trouxesse pro futebol do Rio de Janeiro, você conseguiria torcer pro Flamengo e pro Vasco ao mesmo tempo? O que acontece? Já começa que eu não torço pra time de futebol. Ótimo. E eu uso a nomenclatura deles porque foi exatamente assim que eu conheci o festival. O meu pai me apresentando: olha, existe a festa que é a disputa do Garantido e do Caprichoso. Vamos fazer um trabalho representando cada um deles? Então, o meu primeiro olhar foi pro boi, pra música, pra cultura, foi assim: cara, o que eu posso tirar de melhor de cada um? E na minha cabeça, e aí veio um pensamento de artista, de coreógrafa, eu pensava assim: cara, não pode ser um melhor do que o outro, os dois têm que ser bons. E aí eu pensava, qual é o diferencial? Um é mais alegre, o outro é mais emotivo. E aí eu tentava pegar o gancho e os diferenciais e as qualidades de cada um. Conseguiu, nesses 20 anos, amar os bois e não ter nenhuma preferência. Sabe o que nós brincamos quando eu fui a última vez em Parintins? Eles já brincavam, eles falavam assim: eu não sou Garantido nem Caprichoso, eu sou Davi. Porque o Davi durante muitos anos foi do Garantido. E teve um período, acho que de 10 anos, não me recordo, que ele ficou no Caprichoso. E esse ano ele voltou pro Garantido. E lá na época, nós já brincávamos com relação a isso. Do tipo, cara, eu sou Parintins, eu sou Garantido, eu sou Caprichoso, não importa o lado que eu tô. Até porque quando você tá na arena, a gente que conhece todas as toadas, é impossível você não se emocionar e não cantar e não vibrar com os dois. Então assim, eu quero cantar aquela música assim, eu vou pular, o povo briga, fica revoltado, mas a gente brinca. Maravilha. Então, nesse final de bate-papo muito gostoso sobre o Festival de Parintins, que a gente está trazendo um pedacinho para cá, eu vou deixar para quem está assistindo a gente a árdua tarefa de, quem sabe, escolher o boi que você gosta, ou então, assumidamente, permanecer como a Priscila, gostando e apreciando os dois bois. Priscila, muitíssimo agradecida. Eu que agradeço. Foi um prazer. Obrigada a você que assistiu esse nosso bate-papo e que ao longo dos próximos dias vai assistir os vídeos da contação de história e da intervenção cênica. Fica com a gente aqui nos nossos canais de comunicação online. Um abraço grande e até a próxima. Tchau, tchau. Simbora, galera! Alegria geral! Esse é o nosso ritmo! Amazônia é boi bumbá! O clamor nessa gente se vestiu de toada, Virou hino nativo e topa qualquer parada.